cá estamos. Então, enquanto as pessoas não entram, vamos deixar os olhos fechados um pouquinho, as costas direitas. Respirações profundas e lentas. Agora escute estas palavras. Sento-me nesta aula para me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais sensível, mas também mais forte, mais vulnerável, mas também mais corajosa. Que esta aula seja um encontro no qual aquilo que eu recebo se aplique no meu dia-a-dia, em todas as minhas interações com as pessoas da minha intimidade e com todos os demais seres vivos. Que eu ganhe este conhecimento que liberta, que dá um rumo, que serve como um farol, uma luz que nos guia. Que o ego, a vaidade, a arrogância, as dúvidas excessivas, desnecessárias, a falta de confiança, que todos esses obstáculos internos fiquem pelo menos suspensos, temporariamente suspensos durante a aula. Então eu escuto a prece que invoca as bênçãos dos mestres, na qual oferecemos a nossa reverência. E juntando as mãos em frente ao peito, palma com palma, então eu escuto. Sada Shiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Vedanto Jnanadipusti Tamona Shanakridyataha Samsara Moksha Kritchaiva Vedantaya Namo Namaha. Então, mais uma sessão de esclarecimentos às perguntas, às dúvidas. Portanto, mais uma aula do Vedanta que vão ter. Então, vamos à primeira pergunta. Devo encaminhar a minha filha, ainda criança, para uma vida espiritual ou deve ser uma descoberta e escolha pessoal dela, da pequena? Não é?
E então, na Índia, não existe uma vida, ou tradicionalmente na Índia, não existe uma vida espiritual separada do dia-a-dia, das nossas vidas. Algures isso aconteceu aqui no Ocidente. Existe a minha vida, o meu dia-a-dia, e existe a minha vida espiritual. Quase como se a vida espiritual fosse um compartimento dentro da minha vida. Um compartimento ao qual eu acedo quando preciso das bênçãos e que as coisas corram bem, quando eu preciso de ajuda, no fundo, e se a ajuda vier e a vida fluir normalmente, então, para a maior parte das pessoas, esse compartimento fica fechado. Como uma salinha lá em casa, onde só se vai quando se precisa de alguma coisa que lá está e quase nunca se vai lá. Para a maior parte das pessoas, a espiritualidade é isto. A vida corre mal, então sim, vão a Fátima, vão fazer o caminho de Santiago, oferecem uma velinha, pedem ajuda, pedem um mantra, e a vida começa a ficar direita e elas abandonam tudo isso. Isso não significa nada. E o resultado dessa vida é algum, mas não significa nada para a pessoa. Porque o objetivo da vida é fazer com que a espiritualidade permeie todas as áreas da vida e que não seja uma área da vida. Não existe experiência mais espiritual do que estar vivo. As pessoas pedem assim: professor, milagres. Faz milagres? Eu já recebi uma mensagem assim. O Senhor faz milagres? Eu assim, isto é um milagre? Para que alguém fazer milagres? O facto de tu estares aí a respirar a quantidade certa de oxigênio e a expirar a quantidade certa de dióxido de carbono, e que o teu cérebro funciona e que escutas estas palavras e elas fazem sentido para ti e continuam contigo depois na tua vida prática. Não será isso um milagre? Não será ter um filho um milagre? Não será experienciar a empatia e o amor e a compaixão outro milagre? E as plantas que crescem não serão outro milagre? Que aspecto da vida não é espiritual? Nada neste cosmos é não espiritual. Tudo é espiritual. Agora, as pessoas já definiram o que é o universo. O universo é inerte. O universo é só matéria. E por aí fora vão as pessoas. E então, o melhor que a mãe pode fazer, o melhor que o pai pode fazer, o melhor que alguém pode fazer, não só por si, mas para as pessoas que estão na sua intimidade, é precisamente deixar que a espiritualidade inunde todas as áreas da vida. E como é que nós fazemos isso? Não é falar, é dar o exemplo. Ser espiritual é ser uma pessoa bondosa. Então eu vou ser uma pessoa bondosa. É óbvio que eu vou olhar para mim e vou concluir: podia ter sido mais bondoso tantas vezes. E é óbvio que eu vou concluir que a bondade absoluta é uma utopia. Contudo, a utopia é uma direção, é um ideal. E o importante não é chegar ao ideal, o importante é caminhar para lá, com compromisso, com humildade, com confiança, com coragem. Que assim, nas várias batalhas que a vida tem, e tem muitas, eu valorizo o valor que é a bondade. Em sânscrito pode ser chamada de sattvam, sadhutvam também. E então as pessoas que estão ao meu redor, elas presenciam essa bondade. As pessoas que estão ao meu redor vão testemunhar como é que a bondade se aplica em primeira pessoa, porque interagem com alguém que expressa a bondade. Então, espiritualidade, antes de mais, é a aplicação dos valores éticos, morais na vida, chamados Dharma, chamados de Dharma. E isso fala por si só. As pessoas dizem assim: uma imagem vale mais que 1000 palavras. Uma ação vale mais que 1000 imagens. Estão a entender? 1000 ações valem muito mais. Então, que haja essa força interna para agirmos de acordo com os valores. Pois é difícil.
E depois sempre será difícil. Porque a vida arrasta-nos para todo lado. Então este é o primeiro passo. É não só ensinar os valores que têm que ser ensinados, como dar o exemplo. Porque uma criança com 4, 5, 6 anos ainda não tem o intelecto suficientemente desenvolvido para apreciar fundamentalmente e profundamente o valor de um valor. A criança sabe, instintivamente, intuitivamente, que não deve ser violenta. Mas ainda não compreendeu profundamente a consequência da violência e o ganho que é inerente em ser-se não violento. Isso vem com o tempo, vem com as experiências, não é? Então, a uma criança, nós demonstramos o que fazer através da nossa conduta. E a nossa conduta passa, se nós realmente somos pessoas espirituais, e obviamente somos, ter um altar, onde eu tenho uma imagem que me inspire. Pode ser a imagem do mestre, a imagem do professor. Pode ser uma deidade. Pode ser Jesus, Nossa Senhora de Fátima. Não interessa quem é, o que interessa é que aquela imagem que eu ponho ali em cima, daquele lugar que é sagrado para mim, que nós chamamos de altar, nos inspira, me inspira a levar uma vida melhor. Então eu, quando olho para aquela imagem, eu lembro-me qual é o ideal. Lembro-me qual é o meu caminho. E lembro-me de tudo. E o meu cérebro automaticamente faz o download de tudo o que eu tenho que fazer para caminhar nessa direção, que é a direção, vamos dizer assim, do bem, da bondade, de sermos pessoas espirituais, porque ao final de contas é isso. E há práticas religiosas que servem como um degrau para a espiritualidade em si. Acender uma vela, oferecer incenso, oferecer umas flores, oferecer os nossos mantras em sânscrito, ou então oferecer as nossas preces na linguagem mãe, inglês, francês. O altar é um lugar onde eu descubro que o altar é o mundo. Então aquele espaço da minha casa, a que eu chamo altar, é a porta de entrada para a descoberta de que o mundo é o altar. E que as minhas ofrendas são as minhas ações, temperadas com a minha bondade, temperadas com os valores. E então, a vida da pessoa, com a ajuda dessa prática religiosa e espiritual, que é ter um pequeno altar em casa, que nos inspire, que inspira a pessoa, ela passa a ver o mundo como uma extensão desse altar. Então, esse é outro ponto. O outro ponto é, sim, ir aos lugares sagrados, explicar a uma criança que aquilo é um lugar sagrado, que aqui as pessoas procuram estar em comunhão com Deus. Se nós damos às crianças de 5, 6 anos um iPad ou o nosso celular, o nosso telefone, para a criança jogar os joguinhos, e muitos deles são joguinhos de bombas e explosões e joguinhos de competição, porquê que nós não podemos nutrir a criança com contos espirituais, com histórias espirituais? Onde a bondade, os valores, a coragem, o heroísmo, todos esses valores sejam transmitidos numa linguagem metafórica, que é a linguagem dos arquétipos. Onde a criança se vai relacionar com esses modelos e onde esses modelos vão ganhar vida dentro do coração e dentro da mente profunda da criança, para depois comandarem as decisões que a criança faz, que a criança toma, a forma como a criança pensa. A questão é, estamos nós a condicionar uma criança à espiritualidade, quando isso deve ser uma decisão dela? Os pais condicionam a criança com tudo, com a roupa que lhes dão, com a comida que lhe dão, com os filmes que assistem, aos lugares onde eles vão. É impossível um pai ou uma mãe não condicionarem uma criança, porque educar é condicionar. Obviamente. Agora, há um condicionamento favorável à liberdade que a criança tem que experienciar enquanto adulto, enquanto jovem, e há um condicionamento que é desfavorável, tremendamente prejudicial, de facto, à sua liberdade, quando essa criança se tornar um adulto. Ninguém quer que uma criança seja emocionalmente dependente.
Todos nós queremos que uma criança saiba fazer escolhas acertadas, que tenha educação financeira, que esteja alerta para os perigos do mundo, que se possa defender. Todos nós queremos que uma criança seja munida de tudo que a faz ser uma pessoa mais livre e mais informada no futuro. E então, o primeiro degrau da espiritualidade, que são os valores, a ética, devem ser incutidos, claro que sim, a uma criança. Aliás, porque é de pequenino que se torce o pepino. E a criança, quando ela é pequena, ela vai imbuir muito mais facilmente, vai mimetizar, vai assimilar, vai ficar com tudo aquilo em si. E isso é uma graça. Que a criança herde dos pais a espiritualidade é uma graça. Na Bhagavad Gita, no 7º capítulo, aliás, no final do 6º capítulo, Arjuna pergunta a Shri Krishna: o que é que acontece a uma pessoa quando não termina o processo espiritual do Yoga e do Vedanta? Essa pessoa é chamada Yoga Brashta. Brashta significa que caiu do Yoga, então morreu sem ter terminado o seu processo espiritual. Conclusão, vai ter uma nova vida. E Arjuna quer saber o que é que acontece a essa pessoa. As práticas espirituais perdem-se. O que é que acontece a essa pessoa? Shri Krishna dá um exemplo claro. Ou essa pessoa nasce numa família abastada, cujos pais são pessoas dármicas e corretas e justas, ou então essa criança, e depois continua o seu processo de crescimento espiritual muito cedo, e a espiritualidade é algo que se nota logo desde cedo nessa criança, e é fácil para a criança, então ela não estranha tudo o que seja espiritual, ou então nasce numa família onde os pais já são pessoas libertas do sofrimento, do samsara. Então Shri Krishna diz isso. Então, é bom o seio familiar onde a criança tem espiritualidade. Estão a entender? Porque a espiritualidade dá significado à vida. A vida sem espiritualidade é uma vida amorfa. Dinheiro pelo dinheiro. Estatuto pelo estatuto. Tudo isso farta. Chega uma altura da vida em que tudo isso cansa, farta, até enoja. As pessoas que são muito ricas são completamente, como se diz, desapegadas de tudo o que é material. Perdeu o valor. Se é mais um apartamento, outro. Perdeu. Elas podem comprar tudo. Perdeu o valor isso. Quando a pessoa tem tudo que este mundo tem para oferecer, mas não tem espiritualidade, a vida perde significado. Porque vejam, as coisas do mundo, todas elas, desde os filhos, desculpem ter chamado coisa aos filhos, mas coisas, factos, situações, tudo que nós temos no mundo tem um único e importante propósito, que é fazer-nos crescer espiritualmente, emocionalmente. Se não temos esse rumo na vida, então, no momento em que o relacionamento amoroso me deixa de dar prazer, eu abandono essa pessoa, abandono o casamento. No momento em que aquela pessoa, aquela situação já não me favorece mais, não favorece o meu prazer, não favorece o meu conforto, não favorece o meu aumento financeiro, então nesse momento eu descarto essa pessoa, eu descarto essa situação, porque o meu propósito não é crescer. O meu propósito nunca foi crescer. Logo, quando os problemas surgem, abandonam-se as relações. Agora vejam, se o propósito é crescer, então não se vai abandonar uma relação só porque ela é difícil. Vai-se crescer. E quando os dois estão na mesma sintonia, então, perfeito. Estamos a falar em regra geral. Obviamente há relações e situações de vida extremos. Nessas alturas, então a decisão tem que ser pensada de outra forma. Se envolver danos emocionais gravíssimos, danos físicos graves, então a pessoa tem que se proteger, obviamente. Então, sim, as crianças devem ser iniciadas. Por isso é que na Índia, aos 6 anos, ou aos 8 anos, as crianças recebem o seu mantra.
Agora imaginem, se vocês, quando tivessem 6 anos, tivessem recebido o vosso mantra. Como é que seria a vossa mente aos 18 anos? Super focada, super concentrada, com as graças da Shakti, do mantra, do potencial energético e de ajuda que o mantra tem para dar. Vejam, imaginem. Então sim, claro que sim. Hoje em dia é que se fala de impor a espiritualidade. Porquê? Porque a espiritualidade e a vida são coisas separadas. Nós temos uma vida material e uma vida espiritual. Não. Existe uma vida. E a vida em si é espiritual. E a vida em si é material. O corpo é físico. Há algo em mim que não é físico, que é imaterial. E é isso que nós chamamos de espiritual. Isto é um milagre. As crianças têm que apreciar esse milagre. E a espiritualidade é o caminho para apreciar esse milagre enquanto nós vivemos. Então, sim. Se a resposta for de dever caminhar, for a dever encaminhar, já está, já disse como é, como é que se encaminha. Sobretudo ao tema relacionado com a morte. Pois, então, o problema da morte para as crianças, que são, vamos dizer assim, educadas ocidentalmente, é que na nossa religião e nas principais religiões a morte é o fim. Com a morte termina tudo. Se nós dissermos às crianças, e algumas até se lembram das suas outras vidas, que a vida que estão a viver não é a única, que houve mais para trás, e que se calhar poderão haver mais para a frente, e que a morte é uma passagem, é a saída desta escola chamada vida, onde cada vida serve para aprendermos. Então a criança vê a vida como algo mais profundo, algo que continua após essa passagem chamada morte. E então sim, devemos educar as crianças e explicar-lhes que as pessoas partem. Mas devemos dizer que é uma passagem, porque de facto é uma passagem. Às vezes o assunto morte é mais tabu para os pais do que para a própria criança. E são os pais que projetam na criança esse tabu. Porque eles próprios vivem com muito medo de perder alguém, o filho ou a mãe. E então, primeiro a pessoa tem que descobrir o que é a morte, o que é que a morte significa para si. Tem que descobrir que a morte é uma passagem, que faz parte da vida. E depois explicar isso à criança, não é? Com calma. Gostava que ela não seja traumatizada como eu sou em relação a esse assunto. Pois, sem ler, eu só imprimi, eu não li, estou a ler aqui. Eu cheguei lá, eu não li, estou agora a ver. E é isso. Às vezes os pais é que são traumatizados com a morte e pensam que os filhos também vão ser. E há traumas que são transgeracionais, não é? Parecem hereditários. Então temos que ver que a morte é uma passagem. Meus queridos, é mais dura a vida do que a morte. Muito mais dura a vida do que a morte. E morremos todos os dias, pelo menos 8 horas, 6 horas por dia. E a morte vai ser isso. A morte vai ser um sono. E depois, dependendo do que acontece, logo se vê quando se adquirir esse preta sharira, esse corpo, que é um corpo diferente depois de deixarmos este corpo físico. Acontece, a pessoa teve muitos bons karmas, então possivelmente vai experienciar coisas bonitas depois da morte. Então, é bom que a pessoa, se tem realmente um trauma com a morte, faça terapia. Possa falar com alguém sobre isso, não é? E aceder a essa dor. E tentar conviver com essa dor. Não é? E ver que essa dor é uma dor mais de memória ou até de antecipação de alguma coisa. Alright, segunda pergunta.
Surgiu-me uma dúvida na aula 12 do estudo das aulas gravadas do Tattva Bodha. Para aqueles que não sabem, o Tattva Bodha é um dos primeiros cursos que se estuda em Vedanta, tá bom? É um curso super importante para quem está a começar, que tem toda a informação base, está lá acessível no nosso site e às vezes entra em promoção, outras vezes não sei como é que isso está agora, e são 26 horas e a pergunta vem de lá, é de alguém que está a fazer esse curso gravado, ou que já estudou comigo, não, mas está a fazer o curso gravado e tem esta dúvida. Então, o nosso futuro potencial também está no corpo causal? Sim. O potencial é chamado corpo causal, que é a causa dos outros dois corpos, do corpo físico, que é este, e do corpo subtil, que permeia este corpo físico, do qual a mente e as funções e os órgãos dos sentidos e toda a nossa fisiologia faz parte. Está bem? Nunca ninguém viu a capacidade de ver. No entanto, nós temos capacidade de ver. Esta capacidade pertence ao corpo subtil, não ao corpo físico. Reparem, há pessoas que têm olhos, mas não capacidade de ver. Correto? Então, a capacidade de ver e os olhos são coisas diferentes. Uns são físicos e lá nesse lugar físico, em sânscrito chamado Golaka, é onde reside, onde se expressa, onde se expressa a capacidade de ver. Tá? Então sim, o corpo causal é causa dos outros dois corpos e lá estão todas as sementes kármicas do potencial que esse ser humano vai ser nesta vida, noutras vidas ou qualquer outro animal. E eu acredito que passado, presente e futuro não existem. Ok, aqui temos que ver em que realidade é que passado e presente e futuro não existem. Temos que ver isto com muita atenção. Nesta realidade empírica da vida, que é esta realidade que todos vivemos, física, existe sim passado, presente e futuro. Não podemos negar a existência do passado, presente e futuro. Tá? Tanto é que se eu partir o pé ontem, hoje vai doer e amanhã também. E eu lembro que foi ontem. Significa que há passado. Então, existe passado porque a nossa mente ela tem pontos de referência. Relativamente ao agora, que é este ponto de referência, onde eu estou, existe algo que aconteceu, a que eu chamo de passado. E existe algo que vai acontecer, chamado futuro, que ainda não aconteceu. Tá? Então, existe sim passado. Quando estamos no domínio da mente, existe tanto presente, quanto passado, quanto futuro. Tá? Quando nós falamos do Atman, quando nós falamos da realidade absoluta, então sim, não há tempo, não há espaço, não há nada. A única coisa que há é o ser. Pura existência, consciência. E nessa pura existência, consciência, existe tempo, existe espaço. Ou seja, a verdade do tempo e a verdade do espaço é a existência. Tá? E é isso que eu acho que algures no Tattva Bodha eu falo. Acho que dedico 2 aulas a falar de existência e consciência, lá nesse curso. Tá? E então lá eu falo muito bem do que é existência e do que é consciência. Tá? E então, para vos dizer uma coisa, a verdade do tempo é atemporal. A verdade do espaço é inespacial. O que é que isto quer dizer? Que tempo e espaço não são absolutos. Eles existem dependendo de alguma coisa. Existem dependendo do ser. Que é isto que aqui está, que manifesta tudo. Que é onde também está o potencial de tudo. E nesse potencial, sim, existe o potencial do tempo e do espaço. Na forma potencial, o tempo e o espaço existem, mas indiferenciadamente, não manifestamente. Estão lá de forma potencial. Existe a potencialidade deles se virem a expressar. Quando eles se expressam, deixam de ser potenciais e passam a ser manifestos. Estão a entender? Então, atenção. E sendo assim, o que eu já fui, as minhas anteriores reencarnações não manifestam no corpo causal, são iguais às minhas posteriores reencarnações. E então, é dito que de cada vez que o universo se manifesta, e de cada vez que ele se resolve, a história volta a repetir-se mais ou menos da mesma forma, com algumas alterações. Tá? É dito. E então, o que é que acontece? Há uma repetição parecida de tudo o que aconteceu. Onde os personagens podem mudar.
Agora, uma coisa é certa. Isso é uma questão de crença. Porque nunca ninguém foi lá ver. Estão a entender? E no Vedanta, o que é que nós queremos? Queremos uma praticidade acima de tudo. O que é que isso quer dizer? Objetividade nas nossas avaliações. O que é que interessa? O que é que eu fui no passado e o que é que eu vou ser no futuro? O que interessa é o que eu posso fazer neste preciso momento com a minha vida. Estão a entender? E reparem, se eu vos disser que não há início para as reencarnações, que não há o início da tua vida, supondo que esta é uma das muitas reencarnações, que não há um início. Pessoal, isso é impossível. Então vamos ver se é possível. Se houver um início da tua vida, então a vida é um produto do karma, certo? Só renasce quem tem karma, certo? Então, se só renasce quem tem karma, como é que do nada alguém nasceu sem karma? Então já tinha que ter feito uma ação no passado para nascer. Se fez uma ação no passado para nascer, não é? Então teria que ter havido vida. Certo? Estão comigo? E nessa vida a pessoa teria que ter feito já karma. Ou seja, precisaria de outra vida passada para dar origem àquela vida. Então andaríamos sempre, interminavelmente, para trás, à procura sempre da causa. Porque karma é a causa da vida que tu tens agora. Nesta vida que tu tens agora, tu geras mais karma, que é a causa da vida seguinte. Estão a ver? Então é impossível. É infinito, vejam só. E a mente tem uma dificuldade terrível, tremenda, para lidar com o infinito. Não consegue lidar com o infinito. Não consegue. Ninguém consegue imaginar que isto nunca começou. Porquê? Até hoje, toda a minha experiência é, tudo tem um começo, um meio e um fim. Então eu estou formatado dos pés à cabeça para quê? Princípio, meio e fim. Eu levanto-me no princípio do dia, vou deitar, fim do dia, princípio da noite. Tudo tem princípio, meio e fim, tudo. E, logicamente, não conseguimos explicar como é que uma vida teve início. Nem os cientistas conseguem. E tudo começou no Big Bang. Ok, eles dizem isso. Conseguem medir. Pela velocidade da radiação branca, quando é que o universo começou? Mas para lá disso, ou seja, para antes do Big Bang, não conseguem medir. Sabem porquê? Porque não havia tempo nem espaço, porque ainda não estavam manifestos. Mas havia lá tudo na forma potencial. Agora vejam, se havia lá tudo na forma potencial, inclusive a vida, de onde é que aquilo tudo veio? Do nada? Não. Então já existia, mas só que na forma potencial. Mais uma vez, não conseguimos traçar o início de nada. Podemos dizer o universo manifestou-se, mas isso é só o princípio de um ciclo, porque antes estava no manifesto, entretanto manifestou-se. Então, meus queridos, nós temos que aceitar que há coisas que fogem realmente à capacidade de conceptualização das nossas mentes. E temos que entender que, logicamente, é impossível traçar o início do universo. Os cientistas não conseguem. Não vão conseguir. Reparem, se o tempo e o espaço estava não manifesto, então nenhum cientista vai ter dados empíricos, práticos, para medir. Não havia tempo nem espaço. Como é que se pode ganhar alguma coisa, ganhar informação daí? Estão a entender? E o método científico é só recolher informação. É isso que faz um médico. Analisa o sangue, recolhe informação. E faz a engenharia reversa. Se isto está aqui, é porque houve isto. Se houve isto, é porque houve uma infecção. E como esta proteína está no sangue, só pode ser esta e aquela infecção. E pronto. Se não há dados para examinar, não há ciência. Está a entender? Então, existe sim um sentido de evolução.
Existe sim um sentido de transportar para a vida seguinte o melhor de mim. Porquê para a vida seguinte? Para o dia seguinte. Que eu consiga transportar o meu melhor para o dia seguinte e que esse melhor seja melhor no dia a seguir ao dia seguinte. Para que falar em vidas? Nós estamos nesta vida para não ter que falar mais em vidas. Estão a entender? Esta vida, que é a vida de Vedanta, é para nos calarmos de vez com a questão: professor, e a próxima vida e as vidas anteriores? Tudo isso é karma. E o karma é gahana, como se diz, é muito difícil de descobrirmos. Professor, as coisas más acontecem porque eu tenho mau karma. Sim. E as coisas boas acontecem porque tens bom karma. É uma mistura dos dois. Professor, mas o que é que está na causa de eu ter partido o pé? Pois sabe lá Deus quem é que está na causa de teres partido o pé. Provavelmente partiste o pé a alguém numa vida passada, ou partiste 10 pés a alguém. Vá-se lá saber. A pessoa pode imaginar o que ela quiser. O mais importante é como é que eu posso curar o meu pé o mais rápido possível. Então, foquem-se na solução em vez de se focarem na causa do problema. Tá? O que é que originou o problema? Ok, é importante, mas foquem-se na solução, que é muito mais importante. O karma é inescrutável. Esta palavra que eu queria dizer. Não dá para escavarmos e vermos o que lá está. Estão a entender? Então, o importante é, como diz aqui a aluna, que eu me perceba, que eu me entenda como consciência, como existência, como plenitude. Isso é a bênção mais abençoada que alguém pode ter nesta vida. Estejam comigo. Não existe bênção maior do que a pessoa saber que é consciência, saber que é existência e que este mundo é um produto do karma e que, salvo raras almas, é impossível descobrir o que é que está na origem destes karmas que nós vivemos hoje. É impossível. E então, já está. Depois, primeiramente, outra pergunta. Primeiramente, quero agradecer pelas aulas. Estou profundamente feliz por este encontro. Já sinto um movimento diferente acontecendo dentro de mim. Que bom. Obrigada, professor Paulo e toda a equipe que está trabalhando para tornar essas aulas possíveis. Então, obrigado, equipe, a Maristela, a Susana, a Inês e eu também. E a Sónia, que está connosco também. É muita generosidade da parte de vocês. Obrigado. E agora as minhas dúvidas. Por que existe dor e sofrimento? Não é? Ok. Já ouvi uma frase que diz: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Poderia falar se essa frase faz sentido na perspectiva do Vedanta? Sim. Então, uma coisa é dor, outra coisa é sofrimento. Tá? O exemplo do pé. O pé partiu, dá dor, dá desconforto. Sofrimento é quando a pessoa se faz de vítima. Mas porquê que eu parti o pé? Logo agora, nesta altura da minha vida, eu tinha que partir o pé. Caramba, tudo me acontece a mim. E depois o pé, o que é que traz? Traz todos os problemas da pessoa. E a pessoa começa a ficar deprimida. Pois é o pé, e é não sei o que é da minha mãe, e é não sei o que é do meu irmão, e é não sei o que é de não sei o que mais, e de repente fica tudo cinzento, tudo preto. Então, uma coisa é dor, outra coisa é sofrimento. Estão a entender? Dor, todos vamos ter. E a dor implica-se também a dor emocional. Puxa, perdemos alguém. Assim, de repente, vamos supor. Claro que dói. Claro que dói. Tem que doer. Se não doer, o tipo é um psicopata, um sociopata. Estão a entender? É que não há outra alternativa. Só não dói, ou então a pessoa está morta, e então obviamente também não dói. Se não dói, claro que sim. Agora, essa dor não é um sofrimento que martirize e condicione a vida da pessoa.
Não é um choque emocional. Está a entender? Então, existe um caminho para a saída do sofrimento, que é o caminho do Vedanta. E esse caminho do Vedanta tem várias práticas. Tem práticas preparatórias, que estão inseridas num estilo de vida adequado para o crescimento e a maturidade emocionais. É chamado Karma Yoga. E depois tem Jnana Yoga, que é a segunda parte, vamos dizer assim, da vida espiritual, que é realmente entender a mensagem profunda do Vedanta, que nos diz que nós não somos este corpo, mente, personalidade. E que somos algo que transcende esse corpo, mente, personalidade. Chamado Atman, chamado Brahman. Quando nós descobrimos essa realidade última de todas as coisas, chamada Brahman ou Atman, e descobrimos que ela é imaterial, e é simultaneamente a causa de toda a matéria, então o mundo passa a ser visto como realmente é, não sendo real. Da mesma forma, quando alguém vai ao cinema e o filme é muito, muito bom, e a pessoa chora porque emociona-se. E não só ela, mas todos choram, cai uma lágrima. Os homens geralmente tentam esconder, não é? Mas ela olha assim, a namorada olha, vê que ele está a chorar e depois, o que é que estás a fazer? Estás a chorar? Eu não estou a chorar, não. Foi só uma coisa no olho, não é? O homem gosta sempre de se fazer valente, não é? Mas o que é que acontece? Mesmo chorando, eu não me esqueço que aquilo é um filme e sei que quando o filme acabar vai estar tudo bem. É um sentimento íntimo, profundo, que aquilo é só um filme, que eu estou a ver um filme e que me emocionei com o filme. Então, há dor ou não há no filme? Há. Há sofrimento? Não. Há dor, mas não há sofrimento. Porquê? Porque eu sei que aquilo é um filme. Profundamente eu sei que aquilo é um filme. Todo o meu ser sabe que aquilo é um filme. Da mesma forma, com o conhecimento Vedanta, a pessoa olha para a vida e vê que a vida é uma tela de cinema em 3D. E que aquilo que é realmente fundamental passa despercebido aos olhos, aos órgãos dos sentidos, que é a existência, a consciência. Então, a pessoa vê a vida como um sonho cósmico, como algo que não é real. Então, nessa altura, sim, o sofrimento é totalmente erradicado. Vai sendo reduzido com uma vida de Karma Yoga e com os primeiros inícios da vida de Vedanta. E depois, lá para o final, há o erradicar completamente dessa mente sofredora. Não da dor. Estão a entender? Não da dor. Porque somos pessoas empáticas. Temos empatia. Empatia é sentir o que o outro está a sentir. Não é? E da mesma forma, pegando outra vez no exemplo do cinema, que eu olho para a tela do ecrã e nessa tela do ecrã tudo acontece. E quando o filme começa, eu jamais me lembro que aquilo é uma tela. No início, quando eu entro e a sala está vazia, não há nada e eu vejo a tela. Quando o filme começa a ser projetado, a tela continua lá, mas eu deixo de prestar atenção à tela, correto? E só presto atenção ao filme que aparece nessa tela. A tela é a existência, é a consciência. Então eu olho para o mundo e eu esqueço a tela, mas a tela está lá. A existência e a consciência são a tela onde o mundo é projetado, onde esse sonho cósmico é projetado. E isto é apreciado com muita profundidade, à luz do ensinamento. Não é uma experiência, vamos dizer assim, mística. Não, é o resultado do conhecimento. A pessoa aprecia isso. Aprecia isso da mesma forma que aprecia que o oceano é água, que a onda é água, que a gota é água. Estão a entender? Eu quando vejo o oceano, eu posso não pensar que é água e vejo que é o oceano. Mas eu consigo transcender a forma oceano e olhar para a água, que é a essência. E isso é fundamental. Isso é que se chama visão transcendental da vida.
É olhar para o mundo e transcender aquilo que o mundo aparenta ser, chegando a algo mais profundo, que é a tal tela, a consciência, a existência, a plenitude, onde tudo brilha, onde o tempo, o espaço, a vida, onde tudo acontece. Então sim, essa frase faz todo o sentido em Vedanta. Simplesmente há uma diferença entre dor e sofrimento. Não? E a injustiça foi criada por Deus. A injustiça é o produto do karma. Então vejam, existem duas causas kármicas para o mundo. A primeira é, vamos dizer assim, samanya karanam. Samanya quer dizer geral, karanam é causa. Então a causa geral. E a segunda é vishesha karanam, uma causa específica. Então vejam, vou dar um exemplo. A semente é a causa da planta, certo? A sementinha é a causa da planta. Ok? E agora imaginem que nós vamos cultivar assim um terreno e vamos querer pôr florzinhas de várias espécies. Então nós pegamos em muitas sementes, misturamos as sementes todas e atiramos as sementes assim. Porque queremos que fique tudo florido com flores diferentes, não é? Com plantinhas diferentes. Então cada semente é diferente da outra. E obviamente algumas são iguais e repetem-se, ou pelo menos idênticas. Tá? Nós pomos as sementinhas na terra e o que acontece depois? É preciso água. É preciso alguma escuridão, alguma pressão e alguma umidade. Então a falta de luz, a pressão e a umidade são fatores gerais, causais, para todas as sementes germinarem. No entanto, aquilo que vai dizer se uma flor é amarela ou se uma flor é cor-de-rosa, ou encarnada, ou violeta, ou grande ou pequena, com muitas ou poucas pétalas, não é a água, nem tão pouco é a pressão, nem tão pouco é a escuridão, nem a umidade, mas sim a causa específica que está dentro daquela semente. Então, para este universo nascer, esse foi o exemplo, agora vamos ver o exemplo aplicado relativamente ao universo. Para o universo nascer é necessária uma causa geral. Estão a entender? Qual é a causa geral? É o somatório dos karmas de todos os jivas, de todos os seres vivos com livre-arbítrio. Essa é a causa geral. Para quê? Para que todas as sementinhas, e cada ser vivo é o potencial, é uma sementinha, quando ainda nasceu, nascerem cada um à sua maneira. Então este universo nasce, todos nascemos, mas todos nascemos diferentes, porquê? Porque o nosso karma é específico de cada um. Então, para que eu nasça, há uma causa comum, uma causa geral, que é a mesma causa que permite que todos os outros nasçam. Que é o quê? A magia deste ser divino. Não é? E que é o somatório de todos os nossos karmas, juntos. E depois há os meus karmas individuais que vão fazer. Com que eu tenha a família específica, que eu tenha os irmãos específicos, que eu tenha determinadas características físicas, psicológicas, energéticas, emocionais. Porque é que eu nasci nesta era e não nasci há 100 anos atrás? Porque é que eu não vou nascer daqui a 1000 anos? Agora, tudo isso é o karma específico. Estão a entender? Então, a injustiça é a interpretação de um ser humano que vê as coisas superficialmente. Se nós tivéssemos noção dos nossos karmas todos, do passado, nós veríamos que cada um tem o que merece. Então, é chocante dizer isto, mas se alguém sofre uma violação na vida, então certamente isso é o produto do karma dessa pessoa. E no passado ela semeou aquela experiência. E sabem qual é a realidade? Todos nós já fomos tudo. Homem, mulher, já fomos tudo. A infinitude do tempo é suficiente para nós pensarmos que nós já fomos tudo. Não é? Então somos muito humanos, não é? Temos que ver que a injustiça transcende esta vida. Aliás, desculpem, temos que ver que a justiça transcende esta vida
E a injustiça diz respeito à interpretação quando temos em conta somente esta vida. Estão comigo? Fiz-me entender? Então, de uma forma superficial, sim, há injustiça. Mas a lei do karma, ela nivela as assimetrias e as injustiças consideradas por nós injustiças sociais, familiares e tudo mais. Estão comigo? Se não houver lei do karma, então nós vamos obrigatoriamente ter que concluir que Deus é uma figura sádica que deseja o sofrimento dos demais. Porque a questão é esta: mas como é que um ser omnisciente, que tudo sabe, que tudo vê, omnipotente, que tudo consegue, omnipresente, que está em tudo, permite que uma criancinha seja violada por um homem? Nossa, que atrocidade! Como é que há genocídios? Ainda continua a haver genocídios. Como é que esse Deus, que é benevolente, omnisciente, não, teria que ser um Deus sádico para permitir uma coisa dessas? Agora vejam, existe uma causa geral pelo qual todos nascemos, existe uma causa específica pelo qual cada um nasce. E essa causa específica foi cada um que a fez. E Deus só proporciona a experiência para o resultado dessa semente kármica negativa que foi plantada frutificar. Está a entender? Então, a lei do karma justifica as injustiças sociais. É a única forma. E é por isso que as pessoas que não apreciam a lei do karma, quando acontece alguma coisa muito injusta na vida, que elas consideram muito injusta, elas culpam Deus, ficam zangadas com Deus. O que revela que a relação que essas pessoas têm com Deus é uma relação: se tu me dás o que eu quero, eu sou teu devoto; se tu me dás o que eu não quero, eu odeio-te, e tu és o culpado de toda a miséria do mundo. E depois ficam ateios. Isso é um conhecimento muito triste do que é Deus. Nós semeamos aquilo que colhemos. E o povo sabe isso muito bem. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Se cuspires para o ar, cai-te em cima. What comes around goes around, ou what goes around comes around. Então, a sabedoria do povo, ela personifica verbalmente a lei do karma. Em outras palavras. Estão a entender? Aquilo que tu fazes volta para ti. Então, então é isso. Tudo que eu considero injusto é justificável pela lei do karma. Sim, correto. Se Deus é omnisciente, ele decidiu criar tudo, mesmo sabendo todo o sofrimento que existiria. Sim. Agora vejam. O sofrimento humano é uma oportunidade que nós recebemos com muita resistência, porque sofrer é desagradável, a dor é desagradável, ninguém quer experiências desagradáveis e fugimos delas, como o diabo foge da cruz. Não é? Agora reparem, se não fossem os momentos difíceis da nossa vida, que seria de nós? Correto? Então, nós humanos somos seres extremamente corajosos. Nós viemos cá sabendo que há uma dose grande de sofrimento para todos, porque a vida não é fácil. E não é de agora, nunca foi, e também não vai passar, ou seja, nunca será. E, no entanto, o propósito é, precisamente, transformar essa dor e esse sofrimento em espiritualidade, em responsabilidade. Responsabilidade porque fui eu que semeei aquele sofrimento que existe na minha vida, mais ninguém. E espiritualidade porquê? Porque a vida é espiritual. Então que eu caminhe, sabendo que a vida é espiritual. É feita para isso. É desenhada para isso. Não existe outro propósito mais elevado na vida do que esse. Todos os outros, vamos dizer assim, subpropósitos, como a família, como o dinheiro, como a profissão, como as viagens, as descobertas emocionais, todos os amores, é para nós chegarmos a um fim último, que é a compreensão do absoluto,
que somos. É aí que tudo desemboca, naquilo que é chamado moksha, a libertação do sofrimento. Não é? Então, desde já, muito, muito, muito obrigado, está bem? Então, vamos terminar hoje aqui. Tenho só umas palavras a vos dizer, que é, alguns de vocês, quando eu ofereci aquela promoção, aquele curso, né, no início deste ciclo de aulas abertas, perguntaram se podiam comprar a promoção em novembro, no início de novembro, obviamente por questões de gerir, não é, a carteira, gerir dinheiro, não é? E outras pessoas também perguntaram, professor, mas a promoção vai acontecer outra vez, já acabou, eu falhei e tal. Então, eu estive a falar com a equipa e nós vamos abrir a promoção, tá? Então falem aos vossos amigos, falem a quem vocês quiserem, tá? Partilhem. Houve vários pedidos, então nós vamos excepcionalmente abrir a promoção, portanto será na próxima semana, em princípio será na quarta-feira que vamos abrir, e à noite, e vai ficar assim até sábado ou domingo, uns dias, está bem? Então, e depois não vai acontecer mais. Tirem o cavalinho da chuva, está bem? Não vai acontecer mais. Tá? E estes cursos são muito valiosos, não é? Aliás, as pessoas que se juntaram ao curso desde o início pagaram muito dinheiro pela guita, foram mais de 3.000 euros, tá? Não, mais de 3.000 euros não, foi a pronto 900 euros e sem ser a pronto, é fazer as contas, foi muito dinheiro. Então eu não quero desvalorizar as escolhas dessas pessoas, então pontualmente isso vai acontecer e esta é a última vez que este curso vai estar assim, com esta promoção como está, está bem? Então, para nós também sentimos que estamos a dar muito, que é, pronto, é sim, é um desconto enorme, e então, se quiserem aproveitar, têm uma semana para pensar, tá? Podem enviar um e-mail para info@vedanta.pt e o que eu vos posso dizer foi que eu disse na aula 1, o curso funciona, tem uma oferta que é o Tato da Boda, que é um curso com 26 horas, e as pessoas que fazem aulas comigo já há anos têm sentido o poder das aulas, o poder do Vedanta, o poder também da minha presença, que vem obviamente a cada aula, naquilo que vocês ouvem, não é? Então pensem bem e aproveitem a oportunidade e está bem, isso é o mais importante. Então é isso. Om Purnamadav Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om